Olá, seja muito bem-vindo ao culto de mulheres da Igreja Vineyard de Bauru. Que você possa abrir o seu coração aí onde você está e deixar a palavra do Senhor, a presença do Senhor entrar na sua vida, transformar aquilo que precisa ser transformado. Deixe o Espírito do Senhor falar com você. Abra o seu coração. Vamos adorá-lo neste momento. Senhor, nós queremos consagrar esse tempo em que nós estaremos diante de Ti. Oramos para que o Senhor libere as Tuas palavras de vida sobre nós, que o Senhor venha trazer direção, encorajamento, Senhor, para as nossas vidas. Venha trazer correção, porque o Senhor corrige aquele a quem o Senhor ama. Nós estamos abertos, Senhor, a Ti. Queremos ouvir a Tua voz. Oramos para que o Senhor traga libertação para o Teu povo, para que ele possa Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Nós queremos contemplar a Tua beleza, Senhor. Tu és santo, santo, não há outro como Tu. Ninguém preenche o meu coração, só Você, Senhor, só Você. Quero contemplar a Tua beleza. Só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, o meu amado. Só Tu és santo, amado do meu coração. Só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Não há, não há, não há. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Jesus, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Santos e anjos se prostram ante o Teu trono. Anciãos lançam suas coroas diante do
Cordeiro e cantam, Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Santos e anjos, santos e anjos se prostram ante o Teu trono, anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro e cantam, Tu és digno, Senhor, não há outro, Tu és digno, Senhor, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Senhor, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor, e Tua é a glória, Tua é a glória, Tua é a glória, e Teu é o louvor, e Teu é o poder, e Teu é o domínio, as riquezas das nações, tudo é Teu, Senhor. Sim, Senhor, nós Te entregamos este louvor, continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Graça, paz, misericórdia, né, meus amados, minhas amadas. Eu creio que hoje vai ter alguns homens que também vão ouvir, né? Porque a palavra de hoje é o princípio da honra. E todos nós somos chamados a honrar, a dar toda glória, todo louvor, toda adoração ao único que é digno de receber, Jesus Cristo de Nazaré. O Vinícius estava cantando e eu estava me lembrando de um congresso que eu fui e lá, né, foi estudado sobre aquele texto de Apocalipse, que os 24 anciãos tiravam as suas coroas e lançavam aos pés do Cordeiro de Jesus Cristo de Nazaré. E eu me lembro que o pregador disse que eles precisaram ser provocados a lançar as coroas. E eu oro para que essa noite, todos nós que estamos ouvindo e que vamos participar, né, desse culto, sejamos provocados. Vocês, mulheres, sejam provocadas. Eu quero ser provocada
pelo Espírito Santo de Deus, a dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração ao único que é digno de recebê-la. Eu quero agradecer você que está aí participando do nosso culto. Infelizmente, hoje nós não podemos estar também presencialmente, mas estamos juntos nas nuvens, nas regiões celestiais. Quero agradecer ao Vinícius, que está sempre aqui nos apoiando, o Lincoln, o Jonatas, acho que é. Deus te abençoe, querido, que estão lá na gravação. E de uma maneira especial a Leila. Quero chamar a Leila, sem mais delongas. E eu vou orar por ela. Querida, na sua casa mesmo, estende a mão para abençoar a Leila, mulher de Deus, que não diz não, não é para mim, ela não diz não para o Senhor. Vaso de honra para ser usado, que hoje o Senhor fale através da sua vida, dos seus lábios, da sua boca, como tem falado sempre. Senhor, eu quero te agradecer com todo o meu coração, porque o Senhor me deu o privilégio de conviver com a Leila, Senhor, no tempo que estávamos juntas no projeto Desperta Débora, e eu pude conhecer a tua filha, Senhor. Eu pude ver a mulher de oração, a mulher de Deus na família, como mãe, como serva. Ela é serva, Senhor. Nós queremos abençoar a Leila, abençoar o Marcos, Senhor, seu filho Heitor, sua nora, toda a sua descendência, em nome de Jesus Cristo. Abençoar o trabalho das suas mãos, abençoar os seus lábios, Senhor, como o Senhor fez no passado, Senhor. Faz com a Leila, Deus, queima os seus lábios todos os dias, Senhor, para que as suas palavras sejam tuas, Senhor. Ó Deus, que o Senhor a use como tem usado, como vaso de honra, para despertar em nós, Senhor, cada dia mais, o desejo, Senhor, de honrar a Ti, de honrar aqueles que merecem ser honrados, que são dignos disso, Senhor. E nós queremos abençoar a Leila com porção dobrada do Teu Espírito Santo, que ela fale, Senhor, e nada impeça que a Tua voz toque os corações e sejam despertadas esta noite, Senhor, para Te adorar, porque é por isso que estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite para você, você que está nos dando a honra de participar desse culto, ainda que nós não estejamos em conexão física. Existe essa possibilidade maravilhosa de a gente se ver e conversar e ministrar através dessa plataforma, e nós devemos agradecer a Deus por ter esse privilégio, mesmo ausente fisicamente, nós estamos ligadas, estamos unidas, e eu quero que nós todos, a começar em mim, sejamos abençoados com essa palavra.
Eu quero, em primeiro lugar, como vamos falar de honra, eu preciso dar honra a Ide. É uma pessoa, você que já me ouviu tantas outras vezes, eu nunca deixo de falar de uma, se posso falar assim, de uma dívida espiritual que tenho com ela. Porque há algumas décadas atrás, quando caminhamos muito juntas, ela pôde mostrar de forma real, palpável, visível, audível, o Cristo que ela tem dentro dela. E para mim isso foi um divisor na minha vida, porque a minha vida espiritual tomou um outro rumo, eu fui para outros lugares onde nunca imaginaria estar. E então eu preciso sempre dar essa honra a ela. Eu também quero agradecer a esta igreja pelo convite, mais uma vez estar aqui, realmente é uma honra, porque sei do cuidado e do zelo que os pastores têm com esse púlpito. Então sei que quem sobe aqui, quem faz uso desse microfone, merece alguma coisa diferente. Eu agradeço então a toda a liderança da igreja que fez esse convite, muito obrigada. Nós vamos falar um pouco sobre honra. No meu sentir, uma prática bastante estranha está ficando cada vez para nós, essa prática da honra. Se você tem a minha idade ou perto disso, você se lembra que o mundo que nós vivíamos era um mundo totalmente diferente. Nós honrávamos nossos pais, nós tínhamos muito respeito pela voz, pelo conselho do nosso pai e da nossa mãe. Nós honrávamos os nossos professores a ponto de, quando eles iam adentrar a sala de aula, nós ficávamos em pé, até que eles nos permitissem sentar. Nós honrávamos a bandeira nacional, quando uma vez por semana, hasteando a bandeira nacional, nós ali orgulhosos de ter uma bandeira tão maravilhosa, nós ficávamos felizes em cantar o hino nacional. E nós estamos, e me lembro também de quando pequena, adolescente, ir para a igreja, e a reverência que a gente tinha no templo, o respeito que a gente tinha pelos pastores, o cuidado que a gente tinha no nosso trajar, e a atenção que nós sabíamos que nós tínhamos que dar atenção para quando o pastor falasse, e nós não esperávamos ser chamados pelos diáconos para parar de fazer alguma atividade que a gente não devia. Então, quando me lembro de tudo isso, eu sei que tem muita gente jovem que fala assim, está vivendo do passado. Não, é a história que eu tenho, foi a história que eu vivi, e é esse parâmetro que tenho. E procurei criar o meu filho da forma com que fui criada, com relação especial a esse fator de honra. Honra aos pais, honra aos superiores, honra às autoridades e principalmente honra a Deus. E nós não precisamos fazer muito esforço para ver como anda essa questão de honra. Todos nós certamente já vimos alguma cena no supermercado, onde crianças se jogam no chão, são pequenos ditadores que querem ver os seus pais sempre de joelhos, fazer o que eles determinam que se faça. Há pouco tempo atrás, eu não sei se você viu, uma criança de 2 anos apenas, uma menininha, ela conseguiu fazer com que o voo da TAM ficasse parado
no aeroporto em Guarulhos, por 45 minutos, porque ela se recusou a colocar o cinto de segurança. A mãe não conseguiu, os comissários não conseguiram, o piloto não conseguiu, e o avião ficou por 45 minutos parado, ali na pista. A família teve que descer, perdeu o voo, porque uma menininha de 2 anos se recusou a obedecer uma ordem que é imperativo para todos nós que adentramos uma aeronave. E teríamos tantos outros exemplos para dar com relação ao desrespeito e à honra. E quero então tratar desse assunto, que é um assunto muito amplo, é um assunto que tem muitas vertentes. Na verdade, é assunto que dá para fazer um seminário bem extenso, porque muitos de nós que nos julgamos assim espirituais, pensamos que nós devemos honrar somente a Deus. E quando buscamos na palavra, nós vemos que não é exatamente assim. Nós temos que honrar a Deus sempre em primeiro lugar, o Deus único, o Deus eterno, o Deus incomparável. Mas Pedro vai dizer na carta dele que nós devemos honrar a todos. Porque na cruz nós devemos honra para cima, mas nós devemos honra para os lados também. Nós devemos honrar as pessoas com quem vivemos. E eu queria, então, de uma forma assim, bastante simples, explicar o que significa honra. O que é você dar honra para uma pessoa? Basicamente, é você valorizar a pessoa. Ou, indo um pouco mais a fundo na questão do sentido da palavra, significa você tratar como ouro. E se você tem um anel de ouro ou uma aliança de casamento de ouro, você não entrega essa aliança para sua filhinha ou sua neta levar para a escola para brincar de passar anel. Por quê? Porque você sabe que ouro é valioso. Quando você tem uma peça na sua casa que te custou um valor um pouco maior, você toma muito cuidado para que aquilo não se quebre. Por quê? Porque você valoriza. A ideia, então, da honra é você valorizar a pessoa. E aí, talvez seja, para muitos, uma questão difícil, porque Salomão vai falar em Provérbios que o que vem antes da honra é a humildade. Por quê? Porque eu tenho que reconhecer que o outro é melhor que eu. Então, eu queria, antes ainda, na introdução, dizer algumas coisas que não são honra, ou alguns equívocos que muitos de nós cometemos, por não entender direito o que significa honrar uma pessoa. Eu penso que o primeiro equívoco que nós cometemos, ou que alguém nos ensinou, eu não sei exatamente, é pensar que algumas pessoas merecem honra e outras não merecem honra. E aí, então, nós fazemos essa divisão. Então, algumas pessoas nós valorizamos e outras não valorizamos, por vários motivos. Todos nós, o mundo inteiro ficou chocado, ano passado, quando aqueles policiais mataram aquele negro nos Estados Unidos pela quantidade de melanina que ele tinha na pele. E aí você pode prontamente dizer, não, mas eu jamais faria isso, para mim não tem diferença e não tem mesmo. Mas muitas vezes fazemos outro tipo de acepção. Por exemplo, muitas vezes damos menos valor para uma pessoa que fala errado. Então, é mais ou menos assim, falou problema, para mim já não dá para andar comigo. Falou questão,
também já não dá para andar comigo. Então, o que eu faço? Aquela pessoa não tem valor como eu tenho, porque eu falo problema e falo questão. Aí você fala, também não faço isso. Muitos de nós, e quando eu estou falando de nós, eu falo muitos de nós cristãos, valorizamos a aparência das pessoas. Uma vez eu ouvi um sermão muito interessante, onde o pastor dizia assim, que as grifes, a grife de uma bolsa, de uma roupa, conversa com a grife da outra pessoa. Que significa isso? Se eu tenho uma bolsa, eu não tenho, mas se você tem uma bolsa Louis Vuitton, essa bolsa vai conversar melhor com uma pessoa que tem uma bolsa Gucci, por exemplo. E essa bolsa não vai conversar com aquela bolsa que foi feita de couro, ali por algum artesão. Porque não dá para conversar. Não dá para conversar. As pessoas, muitas pessoas pensam isso. Porque aonde que você passou férias mesmo? Não, porque eu fui para as Ilhas Maldivas, a pessoa fala, você foi para onde? Que marca que é essa camiseta que você está usando mesmo? Ah, não tem marca nenhuma. Então, as pessoas começam já, então, a fazer um filtro de quem tem valor e de quem não tem valor. Olha como nós somos ridículos. Nós somos medíocres. E aí, então, a gente vai fazendo essa separação. Então, eu honro uma pessoa porque eu me identifico com ela em muitas coisas. Eu sou formada na faculdade e tal. Você não, então não vai dar para a gente conversar. Um outro equívoco que nós cometemos é pensar que honra é reação. Exemplo, olha como é que ela me tratou, vou tratar do mesmo jeito. Olha o presente que ela me deu, espero, o aniversário dela vai chegar, eu já fui ver quanto que custou isso aqui. E nós então nos esquecemos ou não aprendemos que honra é ação. Que eu tenho que valorizar a pessoa, não pelo que ela me deu ou porque ela me tratou, mas porque eu tenho uma natureza onde eu aprendi que eu devo honrar as pessoas, independente do que elas fizeram, independente do que elas fizeram para mim. Um outro equívoco que nós cometemos, ou que as pessoas cometem, é quando, de alguma forma, nós sentimos que fomos frustrados naquilo que a pessoa deveria apresentar e não apresentou. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, que esse texto vai mostrar claramente isso que eu estou tentando explicar. Nós estamos em Marcos, no capítulo 6. O que está acontecendo aqui? Jesus começou o seu ministério e ele está indo de cidade em cidade, já anunciando o reino, ele já escolheu o seu colégio apostólico. E agora, em Marcos 6, Lucas tem um texto correlato também, ele volta para Nazaré, a cidade onde ele foi criado. E ele, como um bom judeu, aos sábados, ele vai aonde? Ele vai na sinagoga. Diz assim a palavra do Senhor. E partindo dali, chegou à sua cidade, e seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por estas mãos?
O que Jesus está fazendo aqui? A pessoa que é responsável ali pela sinagoga deu a ele um rolo. Você sabe que na época não existiam livros, e ele está lendo o profeta Isaías. Lucas relata isso. Por isso que é importante, quando você lê os evangelhos sinóticos, você lê os 3 para você ver que um completa o outro. E Isaías 61 está exatamente naquele ponto onde Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar a liberdade aos cativos, me ungiu a libertar os oprimidos. E ele então começa a descrever tudo que o Espírito Santo está fazendo através dele. Só que ele, para a leitura, Lucas fala, ele se assenta, todo mundo na sinagoga fica olhando para ele, porque como ele ousou falar essas coisas. E aí ele fala assim: pessoal, esse moço que estão falando aqui, Isaías, sou eu cheguei. Até agora, como nós lemos, o povo está encantado com o que ele fala, a maneira como ele fala, a autoridade, porque ele é o autor do livro. Só que daí alguém olha e fala assim: mas eu conheço esse moço aí, ele não é filho daquele carpinteiro? Parece que minha mãe já comprou uma cadeira dele, as irmãs dele eu acho que são amigas das minhas irmãs. E aí a cena muda. Marcos 6:3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não está aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Agora escute bem o que diz o verso 5. E não pôde ali fazer obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. O que é isso? É um espírito de desonra. Como é que podia o filho do carpinteiro, que tem as irmãs que moram aqui, que são amigas nossas, como é que esse homem pode fazer isso? Não, ele não pode, porque não veio no pacote que eles estavam esperando. Eles esperavam que na profecia de Isaías 61 viesse um rei cheio de pompa e majestade, e chega um homem, filho de um carpinteiro. Eles falam: não, esse daqui nós precisamos matar. E Lucas relata que levaram à beira do precipício, monte do precipício. Se você tivesse a ideia de que horror que é o monte do precipício, a altura que é, eles queriam jogar Jesus de lá de cima, mas ele conseguiu escapar porque não era chegada a hora dele. Então, quando a pessoa não vem no pacote que a gente está esperando, esse aqui não tem valor, esse daqui eu não honro, eu queria outra coisa, a minha expectativa com relação àquela pessoa era outra coisa, então, para mim, ela não tem valor. E aí nós deixamos de lado também. E um último equívoco que a gente comete é achar que você pode usar o seu networking como honra. O que é networking? É a sua rede de contatos. Então, por exemplo, eu sou apaixonada aqui pelo Vini. Eu, quando assisto os cultos online, eu fico impressionada, porque ele toca com as duas mãos, ele lê partitura, ele trabalha com os pedais e ele comanda a turma aqui. É bem básico. Mas aí imagina que eu toque piano e queira muito o lugar dele.
que eu faço? Eu uso a minha networking. Eu penso assim, deixa eu ver quem que é líder dele, com quem que eu posso falar, quem que eu vou honrar, quem eu vou valorizar, para eu poder tirar ele daquele banco, que eu quero aquele banquinho para mim. Não, nós não podemos usar honra para esse tipo de coisa. Ou no trabalho, quando você busca uma promoção, nós não podemos, porque a nossa natureza é outra. Nós somos de outra natureza. E agora, então, feito esse preâmbulo, eu queria que você abrisse em Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10. Nós vamos ler 3 versículos que vai servir de base para a gente conversar um pouco sobre honra. Diz assim a palavra do Senhor: quem vos recebe, Jesus está falando com os seus discípulos. Quem vos recebe, a mim, Jesus me recebe. E quem me recebe a mim, Jesus, recebe aquele que me enviou, recebe o meu Pai. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, que são os meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. E paralelo a esse texto, eu queria que você fosse eu acho que é 1 Coríntios, se a minha memória não me trai, 1 Coríntios 5, deixa eu só confirmar. Você tem aí o texto de Coríntios, que eu acho que eu não estou encontrando aqui. É um versículo só. Deixa eu ver se é 2 Coríntios. Ah, sim, achei. 2 Coríntios 5,16. Paulo está discorrendo nessa carta que ele manda à igreja de Corinto, ele está falando sobre o ministério da reconciliação. Ele está contando como é que foi que Jesus transformou a nossa natureza. E no começo do verso 16, ele fala assim: assim que daqui por diante, ou seja, depois que eu nasci de novo, a ninguém mais eu conheço segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Existe um pastor que foi levado para o campo de concentração. Ele morava na Alemanha, um homem muito conhecido pelos teólogos, chamado Dietrich Bonhoeffer. Eu não sei se vocês conhecem, e um dos melhores livros dele se chama Discipulado. E ele, no começo do livro, ele fala uma coisa muito preciosa. Ele fala o seguinte, que nós, quando pensamos na mediação de Jesus, nós automaticamente vamos para o Pai, Jesus como nosso mediador. Então, assim, o que foi cantado aqui hoje, só chegou ao trono porque teve a mediação de Jesus. A oração que a Eide fez só chegou no trono porque teve a mediação de Jesus. Mas, baseado nesse versículo, onde Paulo fala assim, que agora que eu sou nova criatura, eu não conheço mais ninguém segundo a carne, eu sou uma pessoa espiritual. Bonhoeffer vai falar que Cristo não só é mediador
entre o homem e Deus, mas ele é mediador entre eu e o outro. Por quê? Porque agora eu não conheço mais ninguém segundo a carne. Eu não conheço segundo a minha velha natureza. Eu conheço agora pelas lentes de Cristo. E as lentes de Cristo estão lavadas com o sangue do Cordeiro. Então, eu não mais me relaciono com ninguém sem ser pela mediação de Cristo. Aí, então, a gente entende a possibilidade de eu, como sendo uma nova criatura, poder perdoar uma pessoa que causou um dano enorme na minha vida. Por quê? Porque eu não conheço mais segundo a carne, não me relaciono mais segundo a carne. Eu me relaciono segundo Cristo. E essa fala de Paulo vai ser muito importante para nós entendermos todo o resto que a gente vai tratar. Jesus, então, falou, voltando lá em Mateus, ele falou em 3 categorias humanas. Ele fala de profetas, ele fala de justos e ele fala de pequeninos. E para ampliar um pouco essa ideia, quem são os profetas? Os profetas são os nossos líderes, são aqueles que nos lideram, que nos dão o caminho, que nos apontam o caminho. E existem lideranças, não só espirituais, nós temos outras lideranças, e eu vou tratar rapidinho de cada uma, porque para não me alongar demais. Então, nós vamos tratar os profetas como líderes, vamos tratar os justos como nós, os iguais, aqueles que foram iguais, são pessoas como nós. E vamos tratar dos pequeninos, que são aqueles que serviam Jesus. Nós vamos tratar como aqueles que, de alguma forma, estão debaixo da nossa autoridade. Então, o primeiro ponto, queria falar sobre, então, as lideranças. E a primeira liderança que eu queria tratar com vocês é a liderança civil, que são os nossos governantes, que são os nossos prefeitos, é o nosso presidente, são os ministros, e tem uma gama infindável. E, para isso, eu queria que o Lincoln projetasse para mim Romanos 13, 1 e 2, que é um texto de mais conhecido, e nós vamos falar um pouquinho sobre Romanos 1 e 2. Paulo está ensinando como é que a igreja de Roma deve tratar as autoridades. Ele diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade, eu vou repetir, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem à ordenação de Deus trarão sobre si mesmos a condenação. Eu tenho ficado muito assustada com os ataques feitos por nós cristãos, pastores cristãos que pregam o Evangelho, as ofensas feitas às nossas autoridades. É assustador. E talvez nós ainda não tenhamos percebido o que é essa falta de honra ou essa cultura de desonra traz para nós como dano. Eu vou pedir licença para você para contar um episódio que eu acho que retrata muito bem isso que nós estamos falando. Você me perdoa, eu vou falar uma questão de futebol, eu sei que muita gente não gosta, mas eu acho importante. Depois que eu deixei a prática da engenharia, com o meu filho já grande, nós ficamos à frente de um buffet infantil durante 10 anos. E eu posso dizer para vocês que nós vimos muita coisa.
com relação à honra, muita coisa. Nós fazíamos festas para crianças e vimos coisas assim assustadoras. E nós estávamos em 2014, final da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha, uma grande expectativa do Brasil ganhar aquele jogo, né? O Brasil literalmente parado, todo mundo olhando e esperando aquele resultado para sair, para comemorar. E naquele dia, nós tínhamos sido contratados para fazer uma festa de um menino, se não me engano, perto de 5 anos, e ele gostava muito de futebol, e me lembro que ele falou: tia, você faz para mim uma decoração toda de jogador de futebol da Copa do Mundo? Faço, salão todo verde e amarelo, balão, e todo mundo viria com a camisa da seleção. Ele ganhou uma camisa oficial da seleção, e deixamos tudo pronto, e a ideia era que, terminado o jogo, eles viriam comemorar não só o aniversário do menino, mas o prêmio do final da Copa de 2014. E o Brasil perdeu de 7-1, acho que todo mundo se lembra disso. Os jornais do mundo foram invadidos por essa notícia, porque ninguém acreditava de maneira muito fácil que isso tivesse acontecido no país mundialmente conhecido pelo seu futebol. Mas, presta atenção numa coisa. Àquela época, a presidente da República Federativa do Brasil era a senhora Dilma Rousseff. Conquanto eu, pessoalmente, não tenha simpatia por ela, ela era presidente da República do Brasil. E como presidente da República do Brasil, e em cima dessa palavra, nós devíamos honra a ela. Aquele estádio estava lotado, não tinha um lugar vazio, e ela chegou como representante da nação brasileira. Aquelas milhares de pessoas que ali estavam, fizeram um coro, cantando como se fosse um hino, com palavras que eu nem gosto de me lembrar. Palavras que eu nunca proferi, nunca usei dentro da minha casa, nunca ouvi. Ditas, cantadas, dirigidas à autoridade máxima desse país. O mundo inteiro assistindo. O jogo acabou, os convidados vieram para a festa, todo mundo muito triste. O menino só chorava. E, ao passar pelas mesas, que eu sempre passava para ver se estava tudo certo, se estava todo mundo bem servido, se ouvia muita fala, né? Foi o técnico, foi o jogador tal, foi esse, foi aquele. Mas eu penso que pouca gente percebeu a desonra sobre a autoridade máxima do país. Nós estamos em um país que pensa que ouvir o som de panela batendo é mais importante do que ouvir a fala do presidente da República. Uma cultura de desonra. E a desonra tem um peso muito grande no reino espiritual. Porque quando nós desonramos uma autoridade, foi o que nós lemos agora, nós estamos nos rebelando contra Deus. Porque toda autoridade foi instituída por Deus. E muitas vezes a autoridade, o governo não é bom e vem com a permissão de Deus para trazer juízo para uma nação. Não estou dizendo que esse é o caso, eu estou dizendo que acontece. E se a palavra manda, se a palavra ordena que nós devemos honrar as autoridades, nós devemos honrar as autoridades. Paulo, quando vai instruir o seu filho Timóteo, ele fala: eu te admoesto para você orar, suplicar, fazer deprecações e súplicas por
todos os que se acham investidos em autoridade. Aqui em Bauru, nós temos uma prefeita que tem 32 anos. Ela tem metade da minha idade, um pouco menos. Ela precisa da nossa oração. Ela precisa da nossa intercessão. Porque ela é uma menina. Me parece que tem muita vontade. Eu não a conheço, mas ela me parece que tem muita vontade de acertar. Mas ela está entrando nesse submundo da política que a gente não conhece muito bem, mas parece que é uma coisa assim, é um lugar que eu pessoalmente não gostaria de estar. E nós precisamos cobrir essa moça de oração. Por quê? Porque essa é a nossa cidade. E ela é a nossa prefeita, ela é chefe mandatária da cidade. Então, se você ainda não incluiu o nome dela na sua oração, eu peço que você faça, porque essa ordem é do Senhor. A segunda liderança que eu queria citar é a liderança na família. Paulo é bastante enfático na carta aos Efésios, quando ele fala do trato do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. E eu só queria fazer uma observação aqui, porque você já conhece todos os textos de Efésios. Quando Deus escreveu na tábua da lei, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, e se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, lá no Êxodo 20, repetido depois no Evangelho. Eu penso que se ele colocou no mandamento é porque não é fácil honrar pai e mãe. Não é fácil. Tinha que ser um mandamento. E você pensa que esse mandamento está na mesma tábua do não matarás. Não é de tremenda importância, que equivale a um assassinato. A honra aos pais talvez seja a base de toda a honra para os outros até chegar em Deus. Porque uma pessoa que aprendeu de fato a honrar seus pais, ele terá muita facilidade em aprender a honrar seus professores, a honrar os seus iguais, a honrar qualquer outra pessoa, porque ele aprendeu em casa. Mas nós estamos num tempo em que não se faz mais refeição em família. Existem casas onde os filhos se comunicam com a mãe por WhatsApp, na mesma casa. Eu conheço casas assim. Não existe mais aquele assentar à mesa, e me lembro de novo, da minha infância, tão preciosa. Nos assentávamos todos à volta da mesa, e ninguém mexia na comida antes que se fizesse uma oração. E os mais velhos serviam primeiro. Lá em Levítico tem um verso que eu gosto muito, que fala assim: diante do ancião você se levante e honre o rosto dele. O que nós fazemos com os nossos anciãos? Tratamos como velhos, uma coisa que não serve mais. Nós precisamos começar a cultura da honra, rever as nossas casas, como é que estamos nos tratando em família. Eu ouvi há muitos anos atrás eu não me lembro se foi do pastor Jeremias, eu não me lembro, mas eu gosto de repetir quando eu consigo encaixar no texto. E ele dizia assim: imagina que você recebe um telefonema que o pastor vai fazer uma visita na sua casa. Agora não, na pandemia não pode, mas depois da pandemia ele fala: eu vou passar aí e vou conversar, vou fazer uma oração com você. E você fica muito feliz, porque quem que não gosta de receber o pastor em casa? Me fala. E aí o que você faz? Um bolo, você faz um café, lógico. E aí você põe na mesa
uma toalha bonita. Você não põe uma toalha furada na mesa, pastor, jamais. E você pega, todo mundo tem em casa um joguinho de café que você quase não usa, né? Você só usa assim para pessoas muito importantes. E aí o pastor chega, conversa, né? Ouve você, e ele te aconselha, e ele ora com você, e você fala, pastor, eu fiz um bolo, nossa, que delícia. Aliás, pastor, toda visita tem que comer bolo, deve ser uma coisa meio complicada, né? Mas, e aí, conversando ali, e o pastor gesticulando, sem querer, ele esbarra naquela xícara que você está guardando faz 20 anos. E ele fica todo desconcertado, e o que você fala para ele? Deixa para lá, pastor, isso não é nada. Só uma xícara que quebrou. Porque como que as fábricas de porcelana vão viver? Imagina, toma aqui, dá outra xícara e o cafezinho continua. Agora mudou a cena. Você ficou tão feliz que seu pastor veio e tomou seu café e gostou do seu bolo, que você fala, eu vou fazer isso para o meu marido. E a cena acontece, faz uma mesa bonita, põe uma florzinha na mesa, pega aquela xicrinha que antes eram 6, agora são 5, você põe ali, e então o seu marido vem tomar o café. E acontece a mesma coisa, ele meio desajeitado bate e a xícara pim, 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 e quebra. O que você fala para ele? Você é um cavalo mesmo. Você tem que tomar café lá na pia com aquele copo de massa de tomate elefante. Porque você parece um elefante numa loja de cristais. Aí fica a pergunta, por quê? Somos tão gentis com os de fora e somos tão brutos com os de dentro. Imagina se você tivesse a mesma postura que você teve com o pastor. Imagina, querido, não tem importância não, daqui vou limpar, vamos continuar o nosso cafezinho aqui. Mas nós não fazemos isso. Imagina uma casa onde os irmãos estão ali, para quem tem mais de um filho, tem um só, mas certamente já viveu isso, e eles estão lá ou vendo uma televisão, ou fazendo alguma brincadeira, não sei. E aí um deles fala assim, espera um pouquinho que eu vou pegar a água. O outro irmão que está sentado fala assim, você traz para mim? Aí esse que está em pé fala, por que? Você está aleijado? É assim que acontece. Ao passo que se é um de fora, não, pode deixar, você quer gelada, misturada, como que você quer? Os de fora nós tratamos muito bem. E aí, eu me lembro que o desafio desse pastor era que nós tratássemos os membros da nossa família como se fossem hóspedes. Porque aí ia virar a Casa das Maravilhas, não é? E eu preciso acelerar, que tem muita coisa ainda para falar. Nós já falamos de autoridade civil, falamos na família. Vamos falar de autoridade no trabalho. Aonde você trabalha, que tem aquele chefe chato, que pega no seu pé, e aí você não consegue mais olhar para ele, e aí você faz de qualquer jeito. Eu quero te falar o que Paulo fala. Tudo que você fizer, todo trabalho que você fizer, você faz como se fosse para Deus. Você não conhece seu chefe. Não, mas eu conheço você, sei que você tem Jesus, eu sei que você tem o Espírito Santo. Porque no fim da história, quem vai te recompensar não é o salário que você ganha, é Deus. Deus que tudo vê e que vai trazer tudo a juízo, inclusive seu chefe. Trata ele com honra. Aquela hora do cafezinho, ou nas conversas de WhatsApp, onde tem, muita conversa falando do chefe, sai fora disso, isso não é para nós. Isso não é para nós que somos filhos de Deus e vivemos na cultura da honra. E a quarta liderança que eu quero falar é a liderança da igreja, e eu quero ler Números 12.
Você sabe que Moisés teve 2 irmãos, foram os 3 filhos de Joquebede, 3 filhos exponenciais na mesma geração, uma mulher realmente digna de honra. E em Números 12, Moisés havia se casado com uma mulher etíope, uma mulher africana. Miriam e Arão estão tendo uma conversa de pé de ouvido ali, e começa assim o capítulo 12 de Números. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Ele não falou também por nós? Agora escuta isso. E o Senhor ouviu. Eu vou repetir. O Senhor ouviu. Eles estavam enciumados que Deus falava com Moisés, e Deus falava com Moisés, como ele fala com um amigo. Ele vai falar nos versículos seguintes: com os outros eu falo em sonhos, em visões, mas com Moisés eu falo como amigo. Mas Deus ouviu, e Deus chamou os 3 para a tenda, já para a tenda os 3. Imagina, se Deus, ouvindo as nossas conversas, falar: vamos lá na tenda que eu vou conversar com você. Resultado disso é que Miriam ficou leprosa. A lepra é altamente contagiosa. E ela, que era uma líder, que era profetisa, ela teve que sair do arraial durante 7 dias. A gente nem consegue imaginar a vergonha, né, que essa moça passou. E depois, então, ela é reconduzida para dentro do arraial. E o que eu queria falar com relação à liderança de igreja é que, sabe aquela conversa que você teve no WhatsApp, falando do seu pastor? Deus ouviu. Sabe aquela conversa que você mesmo ficou tão envergonhada que você apagou? Deus leu antes de você apagar. Sabe aquelas coisas que a gente fala de uma liderança nossa e que não convém a nós cristãos? Deus ouviu. Sabe aquela foto que você publicou com 2ª, 3ª e 4ª intenções? Deus viu. Deus viu. E o que eu queria te falar é que esse pecado de nós termos uma certa rebeldia com a nossa liderança espiritual, ela é contagiosa. Se eu conto para uma pessoa um problema que um terceiro me fez, essa pessoa nem conhece aquele terceiro, mas ela vai ficar contaminada por aquilo que eu falei. Isso é muito sério. Eu estou levando contaminação para a vida de uma pessoa que não tinha essa lepra. Eu a deixei leprosa. E ela vai ter um sentimento ruim com essa outra pessoa que ela nem conhece direito. Porque eu, ao invés de eu me acertar com essa pessoa, ao invés de eu fazer tudo como a Bíblia manda, e a Bíblia ensina claramente todos os passos com relação ao irmão, ao invés de eu fazer isso, eu fui levar outra pessoa ao pecado. Nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos. E nós temos que parar de desafogar as nossas mágoas em cima de quem não pode resolver seu problema. Porque essa moça para quem eu fui contar, ela não podia resolver meu problema. Eu contei porque eu queria desabafar uma mágoa minha. E eu não tenho direito de fazer isso. A ordem para restabelecimento de relação não é essa. Não é essa, nunca foi e nunca será.
eu fui levar para essa pessoa uma coisa ruim dessa terceira. Então, eu errei em todas as instâncias. E aí eu errei, eu pequei, ainda que confesse ao Senhor e o meu pecado será perdoado, eu vou colher o fruto dessa semente podre que eu plantei. E nós precisamos entender o peso, a importância da nossa fala, quando aqui no corpo de Cristo, Paulo faz uma explanação belíssima em Coríntios, quando ele fala assim: você já viu a mão falar para o pé? Sai fora do corpo, você é não te valorizo. Não existe isso, por quê? Porque tudo é importante, todo mundo é importante. Aqui hoje, nós estamos 5 pessoas. As pessoas aqui hoje que devem receber maior honra são o Lincoln e o Jonathan, porque eles estão lá escondidos. Sou eu, nem é. Não somos nós, são eles. Isso Paulo fala também em Coríntios, mas isso é outro assunto, vamos para frente. Então, nós já vimos a questão de autoridade na liderança, vamos falar na questão de honra aos iguais. Você, passeando pelos evangelhos, você vê que várias vezes aconteceu de os discípulos perguntarem assim: quem que é o maior? Será que sou eu? Nós somos em 12. Quem que vai ficar sentado pertinho? E Jesus um dia fala assim: escuta, do que vocês estão falando, como se ele não soubesse, né? Não é nada não, Senhor, não é nada. Ele pegou uma criança pequena, pôs no colo dele e falou: vocês querem ser os maiores? No meu reino, no reino do meu Pai, o maior é aquele que serve. Você quer ser grande? Serve. Mas para nós é tão difícil, né? Para nós é tão difícil. Imagina a seguinte cena: vamos ter uma reunião para discutir Ministério Infantil. Então, o líder do Ministério Infantil chama ali os seus liderados e fala assim: eu vou dar 10 dias para vocês pensarem, né, alguma coisa diferente que a gente possa falar com as crianças, porque crianças você tem que saber como é que prende atenção, né? Depende da faixa etária e tantas outras coisas que eu não entendo, porque não é da minha área. E daí chega o dia da reunião. E aí eu cheguei com um projeto assim, bem fraquinho, que eu copiei de alguém, muito ruinzinho, muito. Só que daí a irmã chegou com um projeto fantástico. Ela conversou com algumas pedagogas, ela foi buscar onde que tem um método muito bom de prender a atenção das crianças, e ela fez um projeto maravilhoso. Só que eu fiquei ferida na minha vaidade. Por quê? Porque o dela é muito melhor do que o meu. Então, o que eu faço? Eu começo a colocar defeito no dela e vou minando o projeto dela para que o projeto dela não entre. Ah, mas você tem base bíblica para isso? Ah, eu tenho. Você pega a oferta de Abel e você pega a oferta de Caim. A palavra diz lá no Gênesis que Abel apresentou as primícias para o Senhor se agradou da oferta e se agradou de Abel. Caim trouxe oferta depois de um tempo. Na Bíblia a gente tem que ter cuidado com todas as palavras. Na economia de Deus, ele escreve tudo certo. Nesse tempo, nós não sabemos se são horas, dias, meses, nós não sabemos quanto tempo foi. O fato é que Deus não se agradou nem da oferta e nem dele. Aí Caim, ao invés de, diante da situação, procurar o irmão e falar assim: ensina para mim, que foi que eu errei? O que ele fez?
matou o irmão. Matou o irmão. E nós, muitas vezes, nós não matamos com uma arma, mas matamos no coração. Por quê? Porque eu me recuso a dar honra para um que é meu igual, e eu não quero perder o meu posto. Eu não quero perder essas luzes em cima de mim. Então eu mato o outro. Eu esvazio o outro. E nós, nenhum filho de Deus foi chamado para esvaziar ninguém. Nós fomos chamados para revelar às pessoas quem elas são em Cristo. Para isso nós fomos chamados. E não para diminuir o outro, pisar no outro. Nós fomos chamados para revelar às pessoas a identidade delas em Cristo. E finalizando, então, vamos falar um pouquinho sobre os pequeninos, que são aqueles que estão sobre a nossa autoridade de alguma maneira, aqueles que nos servem. Você pode até falar, Leila, não tem ninguém assim que me sirva, né? Não tenho diretamente, todo mundo tem, todos nós temos, todos nós. A moça do supermercado, ela está lá a seu serviço. A moça que atende na farmácia está lá a seu serviço. Tem muita gente a nosso serviço. E eu me lembrei, ontem em casa chegou aquele envelope dos coletores de lixo, que eles dão um envelope para a gente colocar uma oferta ali para eles. E eu quero te falar, todas as vezes que eu escuto o caminhão de lixo passando, eu elevo uma prece ao Senhor. Porque eles mexem com o que a gente tem de mais vil, eles mexem. Se você já esteve atrás no trânsito de um caminhão de lixo, você sabe do que eu estou falando. Daquele cheiro que sai daquele caminhão. E eles, esteja chovendo, fazendo sol, seja como for o tempo, eles estão ali catando o nosso lixo. Imagina nós ficarmos uma semana sem os coletores de lixo. Então, não faz de conta que o envelope não chegou, não faz de conta que, então, não coloca R$2 ali, por favor, eles são 5. Não faz isso, não faz isso. Eu proponho que você abra mão de alguma coisa que você ia comprar e dá uma oferta generosa para eles. Eles são muito especiais. Eu não sei se já teve a experiência de, num fim de ano, ou numa Páscoa, comprar um panetone, alguma coisa para eles. Você vai ficar atordoada de ver a reação deles, porque eles merecem. Todas as pessoas que nos servem merecem a nossa honra. Nós precisamos aprender com Jesus de Nazaré o que ele fez em João 13. Ele era o líder. De repente, na hora ali da reunião, ele tira a capa de cima, se enrola numa toalha, pega uma bacia e lava o pé dos seus liderados. Não pense você que era um pé assim bonitinho como é o nosso, onde você trata e você vai num pedicure, é um pé todo... Não era não. Eram pés empoeirados, cheios de machucados, de calos, andando por aqueles desertos da Galileia. E Jesus faz isso. Jesus se abaixa, o dono do mundo, aquele que criou o universo, ele formou os pés. Ele se ajoelha e ele lava o pé dos seus discípulos. Agora, só consegue se ajoelhar diante de um servo, de um pequenino, quem sabe, quem tem a convicção de quem é. Ele, Jesus, sempre soube que ele é o herdeiro de todas as coisas, porque ele é o Filho de Deus. E ele nos fez filhos também do Pai dele.
Porque quando ele se esvaziou na cruz, ele formou, ele nos deu uma carta de adoção. E aí você vai entender que ser adotado é muito melhor do que ser filho, porque o filho pode nascer de um acidente, mas o adotado nunca é um acidente. Não entra uma criança sorrateiramente no carro, você fala, nossa, achei uma criança aqui, agora eu vou adotar. Não, você vai no orfanato e no meio daquele monte de crianças você fala, você vai ser meu herdeiro, você vai ter meu sobrenome, eu vou levar você para a minha casa, e eu vou te amar como meu filho. E foi isso que Deus fez conosco, foi isso que Ele fez quando Ele nos tirou daquele lodo que a gente estava. Ele tirou a nossa sujeira, Ele lavou a nossa vida, Ele colocou uma roupa branca em nós, Ele colocou um anel no nosso dedo, Ele calçou os nossos pés, dizendo, você não é mais escravo, você é filho. Eu escolhi te amar, eu escolhi tirar você daquele lugar e te trazer para esse lugar de luz, e fazer de você herdeiro com o meu primogênito. Você é herdeiro de todas as coisas que eu criei, porque eu te amo. Eu escolhi adotar você, escolhi te dar o meu sobrenome. Isso é honra, isso é honra. E um dia nós estaremos à semelhança dos anciãos que a Eide citou no começo. Nós também estaremos depositando as nossas coroas. Não são coroas que vamos receber para usar, mas são coroas que nós vamos depositar ajoelhadas aos pés daquele que vive e reina para sempre. E eu quero que a minha coroa tenha muitas pedras, não para eu usar, mas para eu poder dar para aquele que deu tudo que ele tinha, aquele que esvaziou da glória e me deu. Ele deu Jesus para nós, Ele deu o Espírito Santo para montar uma tenda no nosso coração, e o Espírito Santo mora aqui, aonde eu vou eu carrego comigo o Espírito Santo. E eu queria então que você no final pensasse o seguinte: quando você encontrar uma pessoa, honre essa pessoa pelo Cristo que ela carrega. Se ela não tiver Cristo, honre da mesma forma pelo Cristo que você carrega. Pedro falou, honrai a todos. Que Deus te abençoe, que Jesus te guarde, que Deus sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Eu quero orar com você, peço que você feche os seus olhos e nós vamos ao Pai em oração. Pai, é no nome de Jesus, andando no caminho que foi aberto pelo sangue do Cordeiro, sem mácula e sem pecado, é que nós nos achegamos ao teu trono, de onde sai toda a graça, e queremos te pedir perdão. Perdão pelas tantas vezes que não demos honra ao Senhor, não tivemos o Senhor como o primeiro, não tratamos o Senhor como ouro. Pedir perdão, Pai, porque não honramos os nossos irmãos, os nossos iguais. E pedir perdão, Pai, que nos esquecemos de honrar aqueles que são pequeninos, que estão nos servindo. Nos perdoa, Pai. Peço, Pai, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, a palavra que é eficaz, que é poderosa, que é a espada de dois gumes, que corta por dentro e por fora, que ela venha nos cortar com a ação poderosa do Espírito Santo, e que nós possamos dar ao Senhor
a honra que o Senhor merece. Que nós possamos, através das nossas atitudes, através do nosso coração, nos humilharmos diante do Senhor, diante dos nossos irmãos, reconhecendo, Pai, que o outro tem primazia, que o outro tem preferência na minha frente. Deus, em nome de Jesus, trata conosco e nos ajuda. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eide. Amadas e amados, eu escrevi um versículo aqui para ler no começo, mas era para eu ler no fim. Romanos 13:7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Eu acredito, de verdade, que essa palavra, só a Leila para trazer para nós, serviu para todo mundo, tenho certeza. Tomara que nossos filhos, nossos netos, né? Os mais velhos também, acho que todos nós precisamos ouvir e colocar em prática. Acho que realmente o que eu disse, nós fomos cutucados, né? Despertados, levados a honrar os outros. Eu quero honrar o meu filho. Eu estava ouvindo a Leila falando, eu falei, meu Deus, o Davi enquadra em tudo isso. Não foi comigo que ele aprendeu, porque eu não sou tudo isso que a Leila falou. Mas ainda dá tempo, né? De nós honrarmos a todos. E eu quero, você pega para mim ver. Eu quero agradecer mais uma vez a Leila. Essa palavra, Leila, não é qualquer um que pode dar. É uma palavra, eu consigo, o outro também, eu só consigo pregar o que eu vivo. Não é que tudo que eu prego eu vivo, mas pelo menos que eu esteja querendo viver, né? Que eu esteja no caminho. E a Leila vive tudo isso. E realmente, amados, olha, como eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu só tenho WhatsApp. E mesmo no WhatsApp, somente, o status, de vez em quando eu me assusto com o status de alguns cristãos. Nós precisamos tomar mais cuidado. O que nós colocamos no nosso Facebook, no nosso Instagram, porque é bem o que você disse, Leila. Se nós honrarmos a Deus, se nós amarmos a Deus, nós vamos honrar os demais. Não importa o posto que ele tiver. Eu vou pedir para o Vinícius, Vi, você toca, ele faz mais algumas coisas, você não falou tudo. Vi, faz favor, querido, quer vir aqui, ó, vem aqui pelo menos, acho que dá para gravar. Será que dá, Lincoln? Ótimo. Nós queremos honrar, agradecer a Leila de todo o nosso coração. Muito obrigada, viu, minha amada? Muito obrigada pelo teu sim em todo o tempo. Glória ao teu nome, glória ao nome do Senhor.
Você é uma mulher honrada e que honra a todos. E, sinceramente, honra a mim muito mais do que eu mereço. Te amo, te amo. Queridas mulheres, Deus tem nos dado banquetes, né? Eu comi, me fartei. E em abril, dia 14, segunda a quarta-feira de abril, nós teremos a Lúcia Ribeiro Sato. Se você não a conhece, você precisa conhecê-la. Eu só estou cercada de gente maravilhosa, mas é um conselho, viu? Cerque-se de pessoas melhores que você, mais espirituais, mulheres mais de Deus, intercessores melhores que você, porque eu tenho feito isso e eu estou no lucro. Lúcia Ribeiro Sato, com o tema deserto, fracasso ou conquista. E eu vou dizer que ela é outra mulher que tem autoridade de ministrar essa palavra. Vamos orar, queridos. Senhor amado, eu quero pedir perdão, a Leila pediu perdão, e eu quero somar o perdão de nós como cristãos, Senhor, falarmos mal das autoridades, não só as eclesiásticas, mas as autoridades que o Senhor constituiu, Senhor. Às vezes falar mal de alguém do nosso lado, nós temos a desculpa de que não estamos falando mal, estamos falando a verdade. Deus, perdoa o teu povo, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. E eu oro por mim e por nós mulheres, Senhor, aonde nós, as tuas mulheres, estiverem e ouviram essa palavra, que o Senhor nos ajude a ensinar nossos filhos, a ensinar nossos netos, a ensinar aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, a serem pessoas que honram Deus. Muitas vezes nós ensinamos a te honrar, mas realmente, como a Leila disse, se nós não aprendermos a honrar os pais, os professores, os catadores de lixo, nosso vizinho, nós não vamos saber honrar a ti, Senhor. Graças eu te dou e eu oro para que o Senhor esteja abençoando cada mulher, Deus. Esta semana comemoramos o Dia da Mulher, mas todos os dias são nossos dias. Nós, mulheres de Deus, que o Senhor nos remiu, nos salvou, nos colocou nas regiões celestiais. Senhor, dá-nos sabedoria para colocarmos em prática essa palavra. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, abençoa a nossa cidade, abençoa a nossa prefeita Suelen, que teme o teu nome. Senhor, guarda, livra do mal, livra das línguas ferinas, maldosas. Senhor, não permita que nós sejamos uma delas, Senhor, mas que nós somente abençoemos. Todo tempo, Senhor, nós abençoamos nossa cidade com saúde. Senhor, tem misericórdia. Tantos, Senhor, sofrendo, tantos que perderam seus entes queridos, tantos que choram para não perder os seus entes amados. Deus, livra-nos deste mal, Senhor. Não porque mereçamos, mas porque oramos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigada, Senhor. Glória ao teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos. Põe na tua casa para os teus filhos ouvirem, para o teu marido ouvir, para os teus vizinhos ouvir e para você ouvir muitas vezes. Deus te abençoe.